Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 13 de abril de 2022 e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira. Lembrando que os estudos não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. O mini índice ele teve uma leve queda no pregão de hoje, mas a gente analisando os dois candles anteriores, a gente pode ver que os preços, aqui no gráfico diário, à direita, eles não fecharam nem acima da região de máxima dos candles anteriores, nem abaixo. No gráfico de 1 hora, os preços eles caíram abaixo da lateralização, fizeram um movimento que a priori é um movimento de pullback, é quando rompe um suporte importante, os preços voltam àquela região que antes era de suporte e agora vira de resistência, e para poder voltar a cair. Só que eles foram até a média de 20 e seguraram. Tá? Então assim, eles estão, olha só, numa lateralização grande no gráfico de 1 hora, uma lateralização nas últimas horas e uma lateralização no gráfico diário. O mercado está com muita indecisão, tá? E isso não se reflete apenas no mini índice, o mini dólar também, o mini dólar que ameaçou os preços voltarem a subir, subiram acima da média de 20 períodos, olha só, há dias atrás subiram, ameaçou entrar numa tendência de alta no gráfico de 1 hora, não se sustentou, voltou a cair, ameaçando retomar a tendência de baixa do gráfico diário, não se sustentou, voltou a subir e também nas últimas horas também está no movimento lateral, dentro de uma grande lateralização. Lateralização no dólar e no índice, a gente vê que os dois, o mercado está com um grau de indecisão. Tá? Existem momentos que o mercado não sabe se é hora de comprar, se é hora de vender. Tá? O que acontece? Os mercados, ele tem vezes que não sabe... Devido a série de condições, o mercado não sabe para onde que vai, se é momento de comprar, se é momento de vender, baseado nos gráficos, a gente não tem nenhum embasamento aí, técnico, seja para comprar ou seja para vender, tá? Existem momentos que você não faz nada e este é um desses momentos, tá? Que os gráficos dizem absolutamente nada. Dos papéis que mais subiram, Trade 3 subiu. No pregão de hoje teve 10% de variação, um pouco acima de 10% de alta, mas é um papel assim, com valores muito baixos, um papel que, olha só, está a R$ 4,21, então assim, qualquer 20 centavos, 50 centavos de alta já configura aí como uma porcentagem muito grande, por isso que tem que ficar atento a essa questão. Tá? A alta de hoje não se configura como nada, no gráfico de 1 hora, que está ensaiando o pivô de alta, mas precisa os preços agora corrigirem até a média de 20 períodos para retomar o movimento de alta. No gráfico diário, o ADX está a 18, mesmo que o DI+, esteja acima do DI-, isso não quer dizer que, que as forças compradoras estão no nível suficiente que vai fazer os preços realmente entrarem em tendência de alta. Então... o movimento de alta de hoje não se configura como importante na definição de tendência. O GPA3 está prestes, está tentando confirmar o pivô de alta no gráfico diário. Olha só, fez um pivôzão e agora os preços estão subindo, mas tiveram dificuldade e não conseguiram fechar acima da média 200 do gráfico diário. Ele precisa fechar acima de R$ 15,11 para confirmar esse pivô e aí ter como alvo R$ 16,80, tá? Esse alvo de Fibonacci, ele é apenas uma projeção aqui se os preços romperem acima de 15,11, tá? Precisa romper. Se não romper, esse alvo de Fibonacci aqui não é válido, tá? Isso aqui foi apenas uma antecipação para mostrar aí a projeção dos preços, caso o pivô de alta seja confirmado. RSCV3 é o terceiro papel que mais subiu, mas também não se configura como um movimento dentro do contexto de uma tendência. As bandas de Bollinger no gráfico diário elas estão se fechando, precisam se fechar mais, precisam se comprimir mais para que haja aí momentum, tá? Dos papéis que mais caíram, IFCM3 continua em forte queda, olha só, são quedas consecutivas
E eu já falei outro dia, mostrei essa lateralização aqui, ó, esse setup na ponta vendedora no gráfico de 1 hora, né, esses dias. E é o seguinte, né, o trader, um swing trade tem que ser pelo gráfico de 1 hora. Pelo gráfico diário, nós não temos padrão vendedor. LIJQ3, pelo segundo dia consecutivo, está entre os papéis que mais caíram, né, hoje segurou na média de 20 períodos do gráfico diário, mas as forças baixistas estão imperando sobre o papel. Vamos ver se ele vai se segurar ou se vai cair. No gráfico de 1 hora nós temos um grande pivôzão de baixa para ser confirmado, né? Preços precisam corrigir na média de 20 e voltar a cair. Se isso acontecer, o pivô vai ser confirmado e a média de 20 não vai segurar os preços. E por fim, o terceiro papel que mais caiu foi a Anime 3, né? Caiu abaixo da média de 20. Vai buscar, né? Quando ele cai assim, ele diz que ele, né, os preços já nos mostram que ele vai buscar a região de suporte, tá? A região de suporte é em R$ 6,15, tá? Em 6,48, então tem mais cerca de 30 centavos para cair este papel, tá? No mercado internacional, o SP500 ele fez um leve correção no pregão de hoje. Os preços estão, né, olha só, caminhando para empurrar a banda de Bollinger inferior para baixo, né, não seguraram na média de 20, estão aí entrando em tendência de baixa. A média de 20 ela tem que dar uma virada, né, ou seja, os preços eles têm que subir, bater na média de 20 e voltar a cair. Quando eles voltarem a cair, eles vão confirmar, né, o pivô de baixa, sendo que no DMI o DI- já está acima do DI+, então o mercado americano já está em queda e isso para os mercados globais não é bom, né? Petróleo ele está em movimento lateral, né? Olha só, bateu aqui na região de suporte, agora está fazendo um movimento de alta, né? Nenhum movimento aqui dentro se configura como um movimento importante que define uma tendência, tá? O petróleo está sem tendência nenhuma, tá? Ele não tem padrão nem comprador e nem vendedor, ele está simplesmente oscilando dentro de um range, né? Ele está numa oscilação sem simetria gráfica e, portanto, não temos informações e dados para tomar alguma decisão baseada aí nos movimentos do petróleo, tá? O minério de ferro também, né, atingiu uma região de topo e também está dentro de uma lateralização, né? Olha só, no DMI as médias DI estão emboladas e não se configura, né, o movimento de queda de hoje, não cheira nem fede, né? Tem momentos que o mercado está indeciso, você pode ver, né? Petróleo, minério está indeciso, minério tem uma correlação direta com os preços de Vale. Vale tem peso de 12% no índice Ibovespa, não é à toa que o índice Ibovespa está em lateralização. Petróleo é o segundo papel com maior peso no Ibovespa, aliás, petróleo influencia diretamente o preço de Petrobras, que é o segundo papel que mais influencia o Ibovespa, cerca de 6%. É o nível aí de peso que o Petrobras tem no Ibovespa, que também está lateral, né? Mercado americano está talvez entrando agora, está ensaiando, né? Saindo de uma lateralização para entrar numa tendência de baixa, né? Aí isso impacta dólar, que também está numa lateralização, ou seja, o mercado global ele está indeciso, tá? Os grandes players globais, né, que fazem a grande alocação de recursos, eles não sabem se eles pegam, né, os bilhões que eles têm para gerenciar, se eles investem no dólar, se investem no SP500, se compram petróleo, se vende minério, eles não sabem, tá? A guerra na Ucrânia está durando mais do que o previsto, o lockdown na China, que está colocando o mundo aí de sobreaviso, né? Porque a China é o primeiro país que tem lockdown, né? Porque a China foi o primeiro país que teve, né, a ação do Covid. Então, o que acontece lá é meio que uma antecipação do que vai acontecer ao resto do mundo, tá? Então, assim, teve uma brecada no consumo, a alta dos juros também no Brasil e nos Estados Unidos. Então, assim, é um período assim, de limbo, tá? É um período de tempestade. O tempo fechou e o pessoal está desesperado, né? Então, assim, esse é um resumo. E isso, né, essas características macroeconômicas, elas influenciam diretamente, né, os ativos, todos os ativos, né? Absolutamente todos os ativos. Então, minério, petróleo, os principais índices globais estão em movimento lateral sem tendência alguma, ok? Grafistas.com.br é o nosso site.
né, que tem aí a descrição de todos os conteúdos que a gente fornece dentro do nosso clube de assinatura, né? Entre no nosso site, né, leia aí os nossos conteúdos e faça já a sua assinatura, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.